verdade, deixa eu explicar para você. Geralmente as nossas rodadas são de 6 semanas, né? 6 semanas. E às vezes a gente faz de 5. Só que há muito tempo a gente não fazia de 5. E aí quando eu vinha preparei tudo para as 6 aulas da última matéria, né? No caso, cartas gerais. Aí quando eu estava preparando para a 6ª aula, que eu fui olhar o calendário, eu descobri que ela era de 5 aulas. Aí eu digo, puxa vida, agora complicou, não é? Exatamente por causa do feriado. Aí eu aumentei uma aula a mais para ser de 7. E porque ia ficar desfalcada essa. Aí nessas 3 semanas, então nós vamos ter uma matéria sanduíche em 3 semanas, tá? Vamos falar de virtudes. Então vamos pegar 2 virtudes cristãs e se der tempo 3, aí vamos verificar se vai dar tempo ou não. E nós falarmos que são virtudes que nós temos que aplicar em nossas vidas e ao mesmo tempo, virtudes que nós temos que parar de vez em quando para analisar, para repensar e ver se nós estamos na direção certa ou se precisa consertar alguma coisa, né? De vez em quando é bom uma revisão na nossa caminhada cristã. De vez em quando é bom nós pararmos para pensarmos, analisarmos, refletirmos e verificarmos, né, se de fato estamos no ritmo certo. Deixa eu começar perguntando de você. Então essa matéria, na verdade, tem no nosso currículo, tá? Virtudes 2. Virtudes 2. E a primeira pergunta que eu faço para você, deixa eu perguntar uma coisa de você. Qual é o seu propósito? Já parou para pensar? Qual é o seu propósito de vida? Pare para pensar nisso. Qual é o seu propósito de vida? Seu propósito de vida, qual é? Você pode anotar, você pode conversar com o seu cônjuge, você pode pensar aí no lugar que você se encontra, né? O porquê que você está aqui, o para que você está aqui. E aí é importante você descobrir qual é o seu propósito e depois você vai verificar, você vai fazer uma outra análise. Mas primeiro é essa. Qual é o seu propósito de vida? É sério, você pode escrever se você quiser. Alguns de vocês, na verdade, têm dúvidas a respeito do propósito de vida de vocês. Ou alguns até dizem palavras bonitas, né? O meu propósito de vida é ganhar almas para Jesus. Quantos responderam isso ou algo parecido? Ganhar almas para Jesus. Quantos responderam que o seu propósito de vida é criar os seus filhos? Quantos responderam que o seu propósito de vida é poder sobreviver, trabalhar, para poder ter subsistência, ter onde morar? Quem botou isso? O que você colocou com o seu propósito de vida? Quem não colocou nada? Eu acho que esse é o problema, não colocou nada, não é? Não colocou nada. É importante nós pararmos para perguntarmos o porquê que aqui estamos. Quando nós paramos e nos perguntamos o porquê que aqui estamos, nós vamos, pelo menos, apontar para a direção certa, o rumo que nós vamos pegar nas nossas vidas. Geralmente, quando uma pessoa está navegando nesse nosso rio enorme, vamos pegar aí o nosso Rio Negro, não é? Extenso. Quando eu falo enorme, estou falando em extensão e largura principalmente, não é? Porque quando é um riachozinho não tem para onde correr, isso é contornar. Mas quando alguém está numa embarcação, conduzindo a embarcação diante desse rio,
ou nesse rio, tem algumas observações a serem feitas. Ele geralmente mira num ponto distante, e eles colocam a quilha da embarcação em direção àquele ponto mirado. Às vezes é uma árvore, é uma ponta no rio, lá na frente. Isso dá direção. Quando nós sabemos para onde nós vamos, e nós aprendemos a mirar para onde nós vamos, evita curvas, evita nós andarmos em zigue-zague, evita, em outras palavras, nós perdermos tempo. O porquê que nós estamos aqui como cristãos, né? Jesus deixou a missão para nós como igreja, em Mateus capítulo 28, quando ele disse, vão por todos os lugares, pregue o evangelho a toda criatura. A nossa missão número 1 é ganhar almas para Jesus. Essa é a missão número 1, ganharmos almas para Jesus. E os seus filhos, vamos imaginar, pastor, eu sou pai. Aquelas almas, a sua missão é ganhar para Jesus. Fazer daquelas crianças, não apenas um convertido no Senhor Jesus, mas aquele que vai multiplicar a conversão. Imagina, você lutou, educou, seu filho entregou-se a Cristo, foi bem educado no caminho certo. Agora ele vai multiplicar com você. Ele vai fazer a mesma coisa, ganhando os amigos para Cristo. O nosso alvo número 1, por nós estarmos aqui, é esse. Não é nós trabalharmos. Não é nós ganharmos dinheiro. Não é nós termos um certo conforto. Não é nós realizarmos os nossos sonhos. Nós estamos aqui porque Deus nos deu a missão de nós ganharmos almas para o reino dele. E quando nós pensamos na transformação cristã, né, quando você mudar como pessoa, porque você pode até parar para pensar, pastor, mas também um objetivo meu é eu me tornar mais como Jesus. Sim, de fato. O resultado final de você ser mais como Jesus, qual é? Almas que serão ganhas, porque as pessoas vão ver a transformação na sua vida e automaticamente vão querer esse mesmo Deus que está transformando você. Olha, nós estamos aqui por causa de almas. Almas, vidas que nós vamos ganhar. E aí você tem um campo de ação muito específico, que são seus amigos, que são as pessoas que estão ao seu redor, são as pessoas debaixo da sua influência. Pare para pensar aqui na nossa igreja. Se você parar para observar, tudo que nós fazemos tem um objetivo final. E o objetivo é almas para Jesus. Por que que a gente faz noites especiais? Nós queremos o quê? Almas para Jesus. Por que que a gente está há 10 anos, quase 10 anos construindo? Intervalo de 1 ano, 2 anos, começa outra coisa. Intervalo de 1 ano, 2 anos, começa outra coisa. Por quê? Porque é legal construir sem dinheiro? É legal construir sem dinheiro? É legal ficar orando o tempo todo, Senhor, é bom que a gente ora mais, não é? Senhor, manda dinheiro, Senhor, manda recursos, Senhor, manda isso, Senhor, manda... É por isso? Nós queremos espaço para as almas que estão sendo ganhas. Esse é o objetivo. No final das contas, esse é o objetivo, não é outro objetivo. Então, eu quero começar a aula de hoje. Nós vamos falar nessa semana a respeito de servir, do nosso serviço a Deus. Esse é o assunto 1 que vamos tratar. O nosso serviço a Deus. E dentro desse ponto do nosso serviço a Deus, eu quero falar sobre o propósito de vida. O nosso propósito de vida. Ou seja, o porquê que aqui estamos. O porquê que nós viemos a este mundo. E é importante você parar para analisar esse fato, porque um dia, todos nós, eu e você, vamos comparecer diante de Deus. Olha a responsabilidade. E vamos prestar contas com Ele pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer aqui.
nessa vida. É forte isso, não é? Imagina se esse dia fosse hoje. Como é que seria o resultado disso? Seria um bom resultado ou você estaria com um saldo negativo? O negócio está feio, eu estaria com um saldo negativo. É importante nós pararmos para pensar, porque todos nós iremos comparecer diante de Deus, não tem jeito. Então é importante nós olharmos o nosso propósito de vida. Primeiro ponto, dentro desse nosso propósito de vida. Para um propósito certo, precisamos de um foco certo. Para um propósito certo, precisamos de um foco certo. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Quando nós temos o propósito certo, e o nosso propósito, o propósito do cristão, olha, ninguém mandou você ser cristão. Alguém obrigou você a entregar sua vida a Jesus? Alguém obrigou você a abrir o seu coração para Ele? Ninguém mandou. Ele forçou isso. Ele forçou a sua decisão. Agora que você decidiu ser servo de Cristo, agora Ele manda. Entendeu? Você não tem opção, não tem um segundo plano. E o nosso alvo são vidas. Vidas a serem alcançadas. Todos os outros aspectos da sua vida vão convergir para esse propósito. Às vezes as pessoas colocam propósitos errados. A pessoa luta para um casamento. Para casar. É o propósito número 1 de vida, casar. Não, o propósito tem que ser ganhar almas para Jesus. O seu casamento tem que ajudar você nesse propósito. O seu casamento vai ser a soma de forças. Você juntar forças com essa outra pessoa que você acha que vai ajudar você nessa missão. E agora juntos vão ganhar mais almas para Jesus. E a questão é, sozinho você ganharia menos almas, porque agora com a ajuda dessa pessoa você vai ganhar mais. O seu trabalho, às vezes as pessoas colocam como propósito trabalho, enricar, ganhar, adquirir, comprar. Que o seu trabalho seja uma bênção para que você consiga alcançar o seu propósito, ganhar almas para Jesus. Primeiro, subsistência, não é? Eu preciso sobreviver aqui. Eu preciso ter condições de fazer um churrasquinho na minha casa, convidar um amigo para eu ganhar para Cristo. Eu preciso sustentar minha família, então eu tenho que trabalhar. Mas o meu propósito número 1 é ganhar almas. Esse é o número 1. E se Deus abençoar você e Deus dar um pouquinho mais para você, opa, peraí, eu vou usar um pouquinho mais do que Deus me deu, eu vou contribuir para que almas sejam ganhas. Nós não podemos inverter a ordem das coisas. Mas o problema, sabe por que eu digo que para um propósito certo precisamos de um foco certo? Você vai ver no final das contas que não há uma convergência do nosso propósito de vida com as nossas ações de vida. O propósito de todos nós precisa ser apenas um: ganharmos almas para Jesus. Mas você vai observar que dentro da nossa caminhada, dentro desse propósito, aparecem tantas outras coisas. E você vai observar que as nossas ações, elas não convergem para esse propósito. É como nós falarmos uma coisa e nós seguirmos uma outra coisa, totalmente diferente. Verso 19 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Olha o que diz. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem,
e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Letra A. Aqui nós vemos uma advertência. E qual é a advertência que nós enxergamos aqui? Tudo o que aqui construirmos, aqui vai ser destruído. Mas tudo o que nós construirmos, no âmbito espiritual, o espiritual não é visível aos nossos olhos hoje, mas lá na frente será visível. Nós vamos ver o que nós fizemos. Talvez é uma coisa tão simples e você acha tão insignificante. O que nós investirmos na vida espiritual, ou seja, quando a Bíblia fala no reino de Deus, na verdade em tudo aquilo que envolve o plano de Deus. Nós estamos aqui em busca do quê? Do plano de Deus. Isso é o reino de Deus. A igreja existe por causa do reino de Deus. Nós queremos ganhar o maior número possível de pessoas para passar a eternidade ao lado de Cristo. Isso é viver para o reino de Deus. Nós queremos que os casamentos melhorem. Pare para pensar, por que nós trabalhamos com encontro de casais? Porque o casamento edificado vai ser uma família mais forte e automaticamente almas para Cristo. Os filhos vão entregar-se a Cristo, os amigos vão ver e vão entregar-se a Cristo. Quando nós nos focamos em atividade com crianças, Nova Kids, nós estamos capacitando os futuros homens e mulheres que vão levar essa missão do reino de Deus, de ganhar almas para Cristo. Estamos ajudando a firmarem no Senhor Jesus. Quando nós trabalhamos programas só para jovens, nós estamos ajudando esses jovens, no meio de uma geração perdida, a se firmarem no Senhor, ganhar os seus amigos para Cristo. É assim com adolescentes, é assim com a programação da igreja. O objetivo é o reino de Deus. O que nós investirmos para o reino, nós não perderemos. É esse ponto, é essa advertência que Jesus está dando. Nós precisamos nos preocupar mais com aquilo que é eterno e menos com aquilo que é temporário. Mais com o que é eterno. Aí entra a questão das nossas contribuições, entra a questão da nossa participação, do nosso empenho, da nossa dedicação. Sim, trabalhar é importante, é importante, mas não deixe que o seu trabalho se torne seu propósito número 1. O propósito número 1 é o reino de Deus, é nós ganharmos almas para Jesus. Não deixe que o seu trabalho se torne o seu objetivo de vida, que aquilo seja uma bênção que Deus está lhe dando, para que você cumpra o seu propósito. Ganhar almas para Jesus, contribuir de alguma forma para o reino de Deus, porque aquilo que fazemos para a eternidade vai ficar, gente. Às vezes talvez você não tenha noção do que Deus se refere ao que vai permanecer para sempre. Ontem eu expliquei para os jovens, 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 a 27, e falei de um prêmio, ali o apóstolo Paulo fala de um prêmio que nós receberemos. Tem tudo a ver com isso aqui, que Jesus está falando nessa passagem. O que você constrói aqui, o que você faz aqui, aqui vai ser destruído, vai ser corroído. Mas o que você faz para a eternidade não será corroído, não será destruído. Isso é o prêmio. Isso é o prêmio, as bênçãos que nós receberemos. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender como é que vai funcionar esse galardão. É galardão, isso é galardão que Deus está falando aqui. Não entende como é que vai funcionar o galardão. São recompensas, recompensas de quê? Do que nós fazemos enquanto estamos aqui nesse corpo, nessa vida. O que fazemos ou deixamos de fazer.
Quando se concretizar a vinda de Jesus, Jesus vir reinar nesta terra, o que serão essas recompensas? Esse prêmio ou esse galardão? Serão as posições que nós teremos no plano de Deus, no reino de Jesus, proporcional ao que nós fizemos aqui nessa vida. Se você trabalhou pouco, se você se esforçou pouco, você vai receber funções mais baixas. Se você trabalhou muito, se você se esforçou muito, vão ter funções mais altas. Eu até disse para os jovens, você acha que não vai ter prefeitos? Você acha que não vão ter governantes? Você acha que não vão ter presidentes? Você não acha que vamos ter um sistema de polícia? Um sistema de justiça? Você acha que isso não vai ter? Vai. E quem serão os governantes? Quem serão os magistrados? Aqueles que enquanto estiveram nessa vida, no aqui e agora, cultivaram as suas ações, as suas decisões foram voltadas para o reino de Deus, para uma vida eterna. Por isso que não se destrói. Isso ninguém vai roubar de você. O que você construir aqui, aqui vai ficar. E corre o risco de ser raptado, de ser furtado. Agora, o que nós fazemos em prol da eternidade, isso ninguém tira da gente, isso é eterno. Agora você que é aquele irmão que vem para o culto e fica naquela luta, nunca tem tempo para nada. Olha, para pensar comigo, é até um pouco constrangedor e vergonhoso. Não tem tempo de se envolver. Aí quando o seu grupo participa da limpeza, você escapole, né? Você escapole. Você começa o ministério, aí desiste. Talvez você vai ser um de serviços gerais lá no reino de Deus. Talvez você vai ser contratado para trabalhar no meu escritório que Deus vai me dar lá, e eu vou ter misericórdia de você. Olha, era irmão da igreja, né? Está aqui, pega o pano aqui, irmão, toma aqui a vassoura. Está vendo esse vidro aqui? Olha, dá uma limpadinha legal. São recompensas que nós teremos pela a nossa ação aqui. Irmãos, enquanto aqui vivermos, nós temos que estar nos perguntando, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir para o reino de Deus? O plano de Deus. Porque preste atenção. Nós queremos que Deus reine no coração das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Nós queremos que Ele reine no coração dessas pessoas. E cada pessoa que você se influencia para Cristo é mais um que agora faz parte do reino de Deus. Está sendo reinado por Jesus. Nós temos que nos atentar para essa advertência. O que aqui fizermos, aqui ficará. O que cultivarmos para a eternidade, isso ninguém nos tirará. É eterno. Versículo 21. Olha o que ele fala. Pois onde estiver o seu coração, aí também estará, desculpa, novamente. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aqui nós olhamos uma advertência, letra B. Uma advertência. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Seu tesouro é aquilo que você investe o seu tempo. Que você investe o seu suor, o que consome os seus pensamentos, o que você dedica mais atenção. Você conseguiu entender o que são nossos tesouros?
Você conseguiu entender? Então eu quero que você relacione agora, quais são aquelas atividades que você faz, que você executa, que mais consome o seu tempo. Relacione, até pode ser por ordem de prioridades, tá bom? Pode ser no seu trabalho, pode ser um projeto, pode ser um sonho acadêmico, pode ser na questão da sua família. Pare para listar. Quais são as atividades principais que ocupam a sua vida? Você conseguiu entender? Pare para pensar no tempo de vida que você tem. Vamos imaginar. Para você conseguir responder essa pergunta, pense no seu dia. Quais são as atividades, o que mais você faz? Você passa mais tempo no Facebook? Conversando besteira? Ou você tem suado muito, trabalhando? A pergunta é, o que nós queremos chegar, durante essas atividades todas, onde está o reino de Deus? Essa é a questão que eu quero chegar com você. Durante todas essas atividades que você tem se dedicado, diante de tantos afazeres que você tem no seu dia, onde está o reino de Deus? É isso que eu quero chegar com você. Onde está o reino de Deus? Pois onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. O tesouro é aquilo que nós estimamos. É aquilo que nós investimos o nosso tempo para conseguir, para construir. Então a pergunta é, nessa última semana, qual foi a sua dedicação? Quanto tempo foi dedicado? Quantas horas foram dedicadas em prol do reino de Deus? Essa é a pergunta. Pastor, quer dizer que eu vou parar de trabalhar? Não. Esse texto não fala isso, e nem Jesus quer que você faça isso, mas lá dentro do seu trabalho, quantas pessoas você está tentando influenciar para o reino de Deus? Isso aqui é importante. Entendeu? Pastor, quer dizer que eu não vou construir a minha casa? Quer dizer que eu não vou conseguir um sonho de consumo? Não, você pode conseguir, e que Deus abençoe você. Mas a pergunta é, como é que está a sua generosidade com a obra de Deus? Até que ponto esse sonho tem sufocado as suas finanças e tem impedido você de ser um contribuinte generoso para a obra do Senhor, para essa construção? É disso que esse texto está falando. É essa análise que nós temos que fazer. Nós temos que parar para analisarmos se o nosso tesouro está naquilo que é eterno ou naquilo que é transitório. Quantas vezes você se enrola financeiramente, aí você até se lamenta. Poxa, eu não vou contribuir esse mês para a obra. Eu não vou ajudar na obra do Senhor. Então aí a pergunta, porque você viu aquela televisão de não sei quantas polegadas, aí você, opa, eu vou comprar para assistir as Olimpíadas. Bom, foi assim na Copa de 2014, não é? Eu vou comprar para a Copa de 2014. Você vê aquele carro diferente, aí tem um impulso, né? Ah, eu vou comprar. A pergunta é, Deus não condena você comprar ou deixar de comprar. O que Deus está querendo falar para você, o que Deus está querendo afirmar é, o seu tesouro onde está? Que aquele carro não tenha sido o seu tesouro, que aquilo tenha sido apenas uma bênção de Deus na sua vida, mas o seu tesouro tem que estar na obra do Senhor, tem que estar na igreja que está ganhando almas. Quando nós investimos nessa obra, nós estamos investindo no reino de Deus. Quantas almas vão ser alcançadas, estão sendo alcançadas? Investir no reino é quando nós começamos, vou dar um exemplo para você, quando nós começamos a construir esse auditório, estávamos investindo no reino. Juntamos 10 mil reais, muito esforço, dedicação, compramos os primeiros ferros, e um monte de irmão começou a trabalhar. Olha o investimento. Todas as pessoas que foram alcançadas nesse auditório, todas as pessoas que tiveram decisões tomadas na vida, que influenciaram no reino de Deus, Deus colocou
e tem colocado proporcionalmente para cada uma daquelas pessoas que investiram nisso aqui há 8 anos atrás. Isso é investir no reino de Deus. Então a questão toda é essa, o seu tesouro, está entendendo? O seu tesouro, gente, ou o nosso tesouro está no que é eterno, ou que não é no que é transitório. É importante nós pararmos para pensarmos nisso, e porque isso ajuda a tomar um choque de decisão. Isso ajuda a colocar a nossa vida na direção correta. Nós temos que dar esse choque e parar para analisarmos onde está o nosso tesouro. Aí eu vou dar mais uma dica para você. Olha o verso 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Letra C. Nos apresenta o problema. Esse texto que eu li com você, o 22 e o 23, nos apresenta o problema. E qual é o problema que é apresentado? O nosso foco. Para onde que estamos focando os nossos olhos? Nós vamos ver aquilo que focamos. Nós vamos nos concentrar naquilo que focamos. E aí a grande questão é: você tirou quanto tempo para orar nessa semana? Vamos analisar essa semana. Faça uma análise aí, nem que seja uma média. Quanto tempo você tirou para orar pelas almas a serem alcançadas? Pela construção da sua igreja? Pelos ministérios? Por aquilo que envolve a parte espiritual? E quanto tempo você orou a Deus pedindo um aumento maior? Pedindo um objeto, pedindo algo aqui, do aqui e agora. Com sinceridade. Faça uma análise na sua vida, com sinceridade. Você passou mais tempo focado naquilo que é eterno ou naquilo que é transitório? Se os nossos olhos estiverem voltados para o aqui e agora, adivinha, a nossa riqueza vai estar aqui nessa terra. Mas se os nossos olhos estiverem voltados para o que é eterno, aquilo que dura para sempre, as almas que nós queremos ajudar a ganharmos, a igreja que nós queremos ajudar a construir, as vidas que nós queremos alcançar de alguma forma, aquele amigo lá no trabalho, orar pela vida dele, Deus me dá oportunidade para que eu possa falar de ti para ele, Deus me dá meios, coloca as palavras corretas na minha boca. É questão de foco, aonde nós estamos focando. Talvez você esteja com a vida tão atribulada, tão ocupada, que você só tem se preocupado com aqui e agora, com esse momento, como pagar o cartão, como comprar isso, como comprar aquilo, e você está completamente cego com aquilo que é espiritual. Nós temos que parar para pensar o nosso foco para onde que está. Está na hora de você começar a pensar mais na obra de Deus. Está na hora de você começar a pensar mais no reino de Deus. Tirar tempos para orar por aquilo que é espiritual. Pelas pessoas que serão salvas. Pela construção que estamos executando. Pelos professores da Nova Kids.
pelos pastores da igreja, pelos líderes de ministério, pelos projetos que nós temos pela frente. Isso é eterno, porque se nós começarmos a focar no que é eterno, nós vamos começar a contribuir para o que é eterno. Nós vamos ser um resultado do nosso foco. Quanto tempo nós perdemos pensando no aqui e agora? Isso vai ser destruído. Tudo o que nós vemos aqui será destruído, nada vai ficar, mas aquilo que nós fizermos, que nós trabalharmos em prol da eternidade, do reino de Deus, não se destruirá. Isso é eterno. Agora eu vou mais fundo com você, olha o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e o dinheiro. Letra D. Aqui nos apresenta uma verdade. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Essa é a verdade. Você pode até se perguntar, como é que eu posso servir ao dinheiro? A resposta é: qual é o seu maior propósito de vida? Em que mais você está concentrado? Em ganhar, para ter e gastar aqui? Ou você está mais concentrado em agradar a Deus, em ganhar os seus amigos para Cristo? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e deixar o outro descontente. E aqui ele coloca, qual é o outro Deus? É o dinheiro. Já parou para pensar que o dinheiro é o grande mal da humanidade? Quantas guerras não foram começadas por causa do dinheiro? Está descobrindo que aquele ataque dos Estados Unidos ao Iraque foi uma farsa. Bombas nucleares, bomba atômica, armas proibidas, não encontraram nada. Foi uma farsa. Sabe qual foi o objetivo, provavelmente, daquilo? A busca pelo dinheiro. Região de petróleo. Petróleo, o ouro negro. Dinheiro. Quantas pessoas já morreram por causa do dinheiro? Lutaram por causa do dinheiro? Agora vamos trazer para nossas vidas. Quantos pais, quantas mães não perderam seus filhos por causa do dinheiro? Trabalhar um pouco mais, coloca com a babá. Dinheiro. Você está vendo que é muito fácil nós olharmos para a trave, para o cisco que está nos olhos dos outros, e nós deixarmos de olhar para a trave que está diante do nosso. Isso é pelo dinheiro. Não tem a capacidade de confiar em Deus, descansar em Deus. Coloca o dinheiro acima dos valores. Está perdendo a família, mas está ganhando dinheiro. Está perdendo a família, mas está fazendo extra, trabalhando até mais tarde, e ficando, e indo. Aí que fala dos nossos valores, aonde é que está a nossa convicção? Ou nós servimos um ou a outro, nós não podemos servir a dois ao mesmo tempo. Eu não estou falando que uma vez ou outra, você não vai precisar ficar um pouquinho mais, não é? Pelo amor de Deus, tem que ter bom senso. Eu não estou falando que a cada 3 meses, você talvez seja preciso trabalhar naquele horário que você estaria na igreja, aí você, olha, eu tive um probleminha no trabalho aqui, eu não vou poder. Mas quantas vezes os cristãos, eles trocam tudo, abandonam tudo, porque querem ganhar um pouco mais. E o seu Deus é o dinheiro, é isso que está falando. Mas pastor, eu tenho muita conta para pagar. É porque o seu Deus é o dinheiro, se não fosse, você não fazia tanta conta para pagar. Você vivia de acordo com o que pode. É porque o dinheiro virou um Deus. E essa é a verdade que esse texto nos fala. O dinheiro virou um Deus. Esse é o problema.
Nós precisamos tomar as rédeas. Nós precisamos colocar no rumo certo. Sim, nós vamos trabalhar, vamos. Um lema que eu tenho comigo: as bênçãos vêm de Deus, não vêm do meu esforço próprio. Claro que eu tenho que me esforçar, não é? Claro. Mas se eu me esforçar sem as bênçãos de Deus, é isso que eu estou falando, vai ser esforço em vão, desnecessário, porque não vai ter as bênçãos de Deus. Nós temos que confiar mais em Deus, essa é a verdade. O que falta é isso. Às vezes nós confiarmos mais em Deus, nós não deixarmos os valores em prol do dinheiro. E Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Porque olha o que ele fala no versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, ou com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Aí só falta colocar assim: abestado, observe as aves do céu. Não semeio, nem colhe, nem armazena em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Quem de vocês, verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada fora, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Essas aqui eram as preocupações daquele tempo. Seria hoje: como vou pagar o cartão? Como vou pagar a escola? Como eu vou tirar as férias? Como eu vou pagar o carro? Quem manda se endividar? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Letra E. O problema. Aqui nos apresenta o problema. E o problema é falta de fé. Esse é o problema. Eu fico olhando, eu fico assim olhando e eu fico pensando, como nós, que cremos na verdade, que não somos enganados, que obedecemos a palavra, como em nós falta convicção. Eu fico olhando. Você deve ter passado pelos postos da ATEM, alguns postos. Aí está lá uma placa bem grande. Fechado das 18 horas de sexta-feira até as 18 horas de sábado. Quem já viu isso? Em vários postos da ATEM. Aí tem lá uma placa, num deles eu vi: o sábado, o sétimo dia foi consagrado ao Senhor, e no sétimo dia descansarás. E para o judeu, o sétimo dia, esse horário de descanso é às 18 horas de sexta-feira, que dura até às 18 horas de sábado. Aí eu fico pensando, o cara, por uma convicção errada, por um erro, porque nós não estamos mais no Velho Testamento, nós não estamos mais debaixo da lei, não estamos mais nisso, mas por uma convicção, talvez ele perca o dia de maior movimento financeiro no posto dele, porque ele acredita naquilo. Aquilo é um engano, aquilo é mentira, aquilo não é uma verdade. Mas sabe de uma coisa? Eles têm convicção.
mesmo tendo uma fé errada, mesmo tendo uma fé enganada. Mas eles têm convicção. Falta-nos esta convicção de nós não abrirmos mão daquilo que nós cremos. Nós não abrirmos nenhuma brecha, 1 centímetro daquilo que nós cremos. Se Deus colocou a missão para você de educar, eu estava conversando umas semanas atrás com uma irmã que me procurou até um pouco angustiada. Pastor, o que eu faço? Eu estou sendo obrigado agora a trabalhar no domingo. Ou trabalhar nos horários que vai atrapalhar o culto e vai me impedir de estar com meu filho. Bato o pé naquilo que é importante. Mas quantas vezes, numa troca como essa, nós preferimos o dinheiro e deixamos de lado aquilo que é importante por falta de convicção, por falta de uma fé verdadeira, porque quando nós temos fé, nós descansamos em Deus. Senhor, pode tudo desmoronar de um lado e de outro, mas eu sei que Tu estás olhando e o Senhor está na frente de tudo isso. É essa fé. A fé, ela é demonstrada. Nós não podemos viver uma fé mentirosa. Ou seja, nós falamos uma coisa e fazemos outra. Nós cremos na palavra, mas nós vivemos de uma forma diferente do que dizemos acreditar. É confiar em Deus. Fazer o que é certo. Fazer o que é necessário. E confiar em Deus. Agora olha o que ele fala no versículo 33, olha o que ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. F, é F agora? É isso? A solução. E a solução é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a solução. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes parece tão metafórico. Ou seja, deixa eu botar para você traduzido em miúdos. Tão inimaginável. Tão impensado, pensar, reino de Deus. Buscar o reino de Deus é nós buscarmos nos dedicar naquilo que é eterno. Nós temos que colocar a quilha do barco na direção certa. E é o reino de Deus. Está na hora de nós pararmos para pensar o quanto nós temos feito e contribuído para o reino de Deus. Em toda a história da igreja, quando a sociedade prosperou, os irmãos das igrejas esfriaram, porque os valores mudaram, porque quando estava apertado, quando estava ali com aquele dinheirinho miúdo e o mínimo, às vezes não dava nem para comprar o pão do mês, você comprava pão um dia, no outro você comprava bolacha de motor. Aí eu orava mais. Senhor, abençoa. Senhor, dá os recursos. Pensava mais no reino de Deus. Senhor, volta logo. E quando pensava assim, pensava nos amigos que vão para o inferno. Ia ganhar, ia atrás daquela pessoa. Com a prosperidade. Agora tem pão todo dia. Agora tem até o dinheiro para manteiga. E às vezes dá até para comprar um requeijão. Às vezes até um queijinho e colocar dentro. Dá até para fritar um ovinho e botar lá dentro do pão. Aí agora você já não tem mais aquela mesma preocupação. Agora o objetivo mudou. O dinheiro passou a ser o objetivo número 1. Acorde. O reino de Deus e a sua justiça. É nós investirmos tempo no reino de Deus. É nós contribuirmos financeiramente para o reino de Deus. É nós pensarmos, orarmos e tentarmos ganhar os nossos amigos para o reino de Deus. Primariamente o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é tão simples, é nós querermos ser justos como Deus é justo. Nós queremos praticar a justiça de Deus, ou seja, nós queremos obedecer a Deus nas mínimas coisas. Essa é a nossa prioridade. O reino de Deus
e a sua justiça. Eu quero que você agora anote, que você coloque aí no papel. Talvez você estava navegando no rio, como se fosse aquele barco andando em zigue-zague. Agora você já colocou a direção correta. Então você vai escrever aí no seu caderno as suas decisões, o que é que você vai fazer para que você esteja no caminho certo, em direção do propósito certo. Pode escrever aí, você tem 2 minutinhos para fazer isso. 2 minutinhos, isso é pessoal, tá? É só você e não olhe para o seu lado. Se tiver muita coisa para colocar, você vai terminar depois. Deixa eu abrir um parêntese para você. É muito bom, às vezes nós somos bem empenhados no serviço de Deus, porque nós colocamos como propósito, nós sabemos o porquê que aqui estamos, né? É importante isso. E às vezes acontecem situações nas nossas vidas, entenda, buscar o reino de Deus e o quê? A sua justiça. Então a justiça é obedecer o que Deus fala na sua palavra. Isso tem a ver com a justiça de Deus. Então o reino de Deus é você procurar investir naquilo que é espiritual, trazer o reino de Deus sobre as pessoas que vivem neste mundo. É um reino espiritual. Nós não estamos vendo ele sentado num trono, com cetro, mas nós prestamos contas a ele e nós queremos fazer o que é certo, o que ele manda, ok? Então, há momentos que a gente passa por algumas especificações que nós precisamos entender. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu conheço um pastor que ele precisou se ausentar do ministério. Por quê? Ele estava com um filho com 12 anos de idade. E ele estava vendo que se ele não tirasse um tempo maior com o filho, ele ia perder o filho dele para o mundo. Então ele tirou um ano da vida dele, ele deixou de estar diretamente como ele estava antes, e ele ele viajava, na verdade tirava as férias de um ano, que era mais ou menos isso que o missionário americano fazia, e ele se dedicou mais um ano à educação do filho dele. Deixa eu perguntar para você, ele deixou de se dedicar no reino de Deus por causa disso? De forma nenhuma. O que adianta ele ganhar a comunidade, ganhar o mundo para Cristo e perder o próprio filho debaixo do nariz? É até contraditório, né? É até contraditório isso. Perder o filho debaixo do próprio nariz. Então, é normal, no próprio ímpeto seu, no ministério de Deus, no serviço a Deus, vai talvez ter momentos como esse, onde você não vai estar ali na frente o tempo todo. Olha, eu vou estar mais na retaguarda, eu vou estar mais ajudando de outra forma, eu vou estar ajudando, mas não como antes, porque eu preciso tirar um tempo maior com o meu filho que está precisando. Isso também é seu ministério. E isso é seguir, buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, porque Deus manda com que você capacite aquele menino, aquela criança para ser uma bênção nas mãos de Deus. A sua missão como pai, como mãe, é fazer aquela criança se tornar uma potência na mão de Deus. Um outro exemplo que eu vou dar para você, que inclusive tem a ver com a nossa igreja aqui no dia a dia. Né? Vamos pegar o exemplo da Beth do Manel. A Beth está aí? Cadê a Beth? Está ali a Beth. A Beth, ela está passando, ela começou a passar, acho que uns 6 meses mais ou menos, Beth, para cá? Já tem um ano, passa rápido, não é? Passa rápido. Onde a vida dela mudou completamente, deu uma reviravolta. Por quê? Ela não está grávida não, tá? Fica tranquilo. Tá pensando, vai ter filho, vai ter filho. Manel está inteiro ainda, mas não tem nada a ver com isso não, tá? Na verdade, o pai dela voltou, precisou de alguém, começou a ter esclerose, não é? Alzheimer. Alzheimer também esclerose no meio, uma mistura de Alzheimer, que é o esquecimento, com esclerose, inclusive ficou violento. Se tornou uma pessoa violenta, e algumas vezes tentou matar o Manel. Né? É sério, teve uma vez que a Beth foi chegando, estava com teçado ele, e o Manel deitado na rede. Sério, gente, não é brincadeira não. Não é brincadeira não, isso é verdade mesmo. E até eles tinham um monte de cuidado, não pode deixar faca, está assim ainda, Beth? Não pode deixar faca
não pode deixar ferro, nada que possa ser usado como uma arma, mas a verdade é doença mental, não é outra coisa. E a Beth até chegou comigo e disse, pastor, olha, eu estou com uma dificuldade. A primeira coisa que eu disse para ela, Beth, você não tem problema nenhum você deixar de fazer tudo aquilo que você fazia antes. Agora, se você não consegue fazer 3, tenta fazer 1. Tenta fazer meio, porque a Bíblia manda você honrar pai e mãe. Né? E Deus permitiu que isso acontecesse com algum propósito. Então passou também a ser o ministério dela, nesse momento, cuidar do pai dela, até como uma atitude cristã. Eu até admiro a atitude cristã dela, porque foi o pai que quando ela era criança abandonou ela, e as irmãs e os irmãos. Mas está ali, agora, demonstrando o que Deus fez na vida dela. O mais fácil seria passar a responsabilidade para outra pessoa, mas não, tomou a responsabilidade para si, né? E até quando Deus quiser, né? Quando estiver na hora, acabou a missão, aí pronto, Deus vai levar e vai levar para o céu. Aí pronto, não é? Mas enquanto isso, está ali cuidando. Então entenda isso. Nesse nosso serviço a Deus, nessa nossa dedicação a Deus, tem momentos específicos. Você entendeu? Depois que você se torna pai, depois que você se torna mãe, você não pode ter a mesma participação que você tinha na igreja quando era jovem. Porque agora você tem filho para educar. Você tem filho para educar, requer tempo, requer dedicação. Né? Aí você está ali, aquele jovem participando de tudo, aí casou, começou a ver o filho. Não que o filho impeça você de servir a Deus, mas o filho, ele diminui o seu ímpeto, porque agora você tem que dedicar tempo a esse novo ministério que você tem, que são seus filhos. É um ministério que Deus colocou nas suas mãos. Né? Então agora você vai dividir o tempo, então diminui mais aqui, e você também agora vai ter essa nova missão. Então são momentos que nós temos que entender que nós passamos na obra de Deus e vamos servir a Deus e vamos ter algumas questões específicas como essa. Mas o que é importante nós entendermos? Irmãos, a nossa vida aqui é limitada. O sonho de muita gente, às vezes o pai olha, quer que você seja aquele funcionário de carreira, talvez um magistrado, e ocupar um cargo desses, né? Isso até enche os olhos de brilho. Por quanto tempo? Quanto tempo ainda nos resta? Não que não seja importante, e Deus vai usar pessoas lá dentro, o próprio Ministério Público, com essas 10 iniciativas para acabar com a corrupção no Brasil. Você acha que isso partiu de que tipo de pessoas? Cristãos. Muitos cristãos envolvidos, tentando de alguma forma contribuir para a mudança desse país. Claro que vão ter pessoas lá, mas eu quero que você se atente que o mais importante é a eternidade. Não troque mais 40 anos. Eu não sei mais quanto tempo eu tenho, talvez 40. Olha, eu não quero que ser aquele velho dependente que não consegue andar, que depende dos outros. Não é legal, não é? Bom, Deus é que sabe, isso não sou eu que sei. Né? Mas quanto tempo nós temos mais de vida? Não se compara a uma eternidade que nós temos. É nós nos preocuparmos com aquilo que é eterno. Isso é o mais importante. O que é eterno, não o que é transitório. Claro que nós vamos trabalhar, claro que nós vamos nos planejar, claro que nós vamos nos organizar, claro que você vai adquirir bens, mas nunca esqueça, o mais importante não é isso. Todos os outros detalhes vão estar em volta do seu objetivo principal. O reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. O restante vai vir. Amém. Que seja uma consequência da nossa fidelidade a Deus. Né? Que seja fruto do nosso trabalho. Mas primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Nunca esqueça disso. E quando você olhar até para a nossa igreja, aqui é o reino de Deus e a sua justiça. Nós queremos, de alguma forma, trabalharmos para ganhar o maior número possível de pessoas. Nós queremos lutar para o Viva Páscoa, quem sabe, nós estarmos com a galeria pronta. Eu não sei se com ar-condicionado, mas com a galeria pronta talvez.
Essa é uma bênção. Isso tudo porque mais pessoas para ouvir o Evangelho de Jesus. Nós estamos lutando nessas salas, qual o objetivo? Qual o objetivo? E se Deus quiser, nessa semana termina a parte mais grossa. Qual o objetivo? O reino de Deus e a sua justiça. E o que nós temos feito para isso? A obra de Deus. Deus vai levantar pessoas para ajudar. Mas eu quero ter o privilégio de fazer parte disso. Porque eu penso no reino de Deus e na sua justiça. Então nós não podemos desvirtuar o nosso foco, irmãos. O nosso foco. É importante o nosso foco. Que Deus abençoe você, mas nunca perca o seu foco no reino de Deus. O nosso foco é importante. É nós dedicarmos tempo, sabe? Aonde está o seu tesouro, onde está o seu coração? E aí que entra esse segundo... Lembra que eu falei no começo sobre servir, não é isso? Então eu quero agora falar um segundo ponto sobre o servir. O primeiro ponto nós falamos, qual foi? Propósito, não é? O nosso propósito, não é isso? O primeiro ponto foi esse, vou até revisar aqui. Deixa eu ler novamente aqui o primeiro ponto. Sobre propósito de vida, eu até falei, para um propósito certo precisamos de um foco certo. Mas propósito de vida, não é? Segundo, que nós vamos conversar. Sobre o fazer parte do corpo. Fazer parte do corpo de Cristo. Olha comigo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Primeiro Coríntios 12, 12. Olha o que diz. Ora, assim como um corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha só que interessante. A Bíblia compara, Deus compara a igreja a um corpo. É muito feliz essa comparação que o apóstolo Paulo faz, inspirado por Deus. Eu acho que é uma das melhores comparações a respeito da igreja. Um corpo. Porque no corpo tem diversidade. Você parou para pensar como você é diferente do seu irmão? Dê uma olhadinha para o seu lado. Não é diferente de você? Ainda bem, não é? Graças a Deus. Deus teve misericórdia. Nós temos diferenças em todos os aspectos. Temos diferença. É impressionante, não é? E algumas são lamentáveis. Quer dar um exemplo? Quantos corintianos temos aqui nesse momento? Quantos vascaínos? Quantos fluminenses, tricolor? Quantos? Fluminense. Quantos são paulinos? Quantos flamenguistas? Ó, não disse. Botafogo, em homenagem à irmã. Só ela, olha. Tem outra ali. Quantos torcem pro Papão da Colina? Rapaz, tem mais paraense, tem mais Papão do que nacionalino. Quem é nacionalino? Quem torce pro Remo? Tem algum outro time aí? Então o quê? Paysandu, né? Olha aí. Papão da Curuzu. Papão da Curuzu, não é? E tem gente que é diferente da gente, que tem cada gosto também. Né? Impressionante. Quem gosta de açaí com manga? Diz que maranhense come tudo com açaí com manga, farinha com manga, não é? Quem gosta de farinha com manga? Olha aí. É um monte de gente, olha. Então tem gosto diferente. Quem gosta de maniçoba? Eu já provei, eu gostei.
Eu gostei. Eu gostei daquele negócio ali. Mas você sabe que precisa cozinhar muito tempo para tirar o veneno, não é? Tá vendo como tem gosto diferente? Tem gosto diferente. Um prato aí meio complicado aqui nosso. Tem algum? Hã? Baião com goiabada? Quem gosta de baião com goiabada? Só ela. Então é fácil, o dia que você convidar ela para almoçar na sua casa, você faz um baião e compra goiabada. Resolveu o problema. Então os gostos mudam. Olha que interessante. Existe uma diversidade. Como um corpo, existe uma diversidade. As pessoas são diferentes, elas têm gostos diferentes, têm estilos diferentes. Né? Às vezes aparece um irmão com cada tipo de roupa aqui que eu digo, Jesus amado, onde é que é essa moda? Né? A gente dá vontade de rir, não é? Mas tem, ora. É gosto, gosto é gosto. Não tem jeito. Gosto não se discute. Olha, o irmão com a camisa da Argentina. Eu olho para aquilo ali, eu lembro da derrota de uma... É tu mesmo, rapaz. Ele procurando quem era a pessoa, olha. Eu olhei para ele e lembrei da Argentina no basquete que ganhou do Brasil ontem. Me deu raiva. É do Paysandu isso aí, é? Não, isso é da Argentina. Isso é da Argentina. Do maior rival do Brasil, tá vendo? É gosto. Quantos não queriam nem saber de usar uma camisa dessa aí? Quantos? Quantos usariam? Eu uso, eu gosto. Olha aí, são os inculcados aí, os argentinos incubados aí, escondidos. Então, fazendo parte do corpo. Letra A, coloque letra A. Um corpo saudável é igual a um corpo unido. Um corpo saudável é igual a um corpo unido. Então é importante, já que fazemos parte de um corpo, olha irmãos, nós precisamos estarmos juntos, unidos, o tempo todo. E caminhando juntos. Unidos, existe um lema. Unidos nós podemos mais, juntos nós podemos mais. Esse é o lema. Juntos nós podemos mais. A unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, é importantíssima. Não foi à toa que no Evangelho de João, nós olhamos no Evangelho de João, o apóstolo João, falando, narrando a respeito dos últimos momentos de Jesus, o que ele colocou? Ele orou pelo quê? Pela unidade da igreja que ainda viria a existir. Olha só como é interessante, só existiam os 12 e um era ladrão. Estava morrendo, inclusive tinha morrido. Aí existia outros seguidores, claro, mas a igreja ainda seria formada, espalhada. Mas pastor, Jesus formou a igreja, mas era algo muito minúsculo, apenas uma célula, algo muito pequeno, e aquilo se expandiu para o que nós somos hoje. E ao longo da história, um dos maiores problemas que atrapalhou essa expansão, esse crescimento, é a unidade, a falta dela. Precisamos estar juntos como igreja, nos mesmos propósitos, nos mesmos objetivos, na mesma direção, caminhando juntos. Se é para nós trabalharmos, então vamos trabalhar. Se é para nós construirmos, então vamos construir, vamos contribuir, vamos dando o nosso tempo para estar aqui, ajudando de alguma forma.
Às vezes nós somos muito egoístas, sabia? Nós queremos que no nosso grupo as coisas sejam como nós queremos que seja. As coisas aconteçam como nós queremos que aconteça. Nós somos egoístas, nós precisamos ser mais facilitadores, mais apoiadores. Sabe qual é uma dificuldade, às vezes, de alguns? É que não sabem se colocar no lugar de liderado. Você tem que ser uma bênção para o seu líder. Você tem que ser um apoiador do seu líder. Você tem que estar com ele. E deu a ideia, às vezes, aquele lugar, quem só vai para aquele lugar, só pensa naquele lugar. É que também não tem muita opção aqui em Manaus, não é? Dá opção. Pensa. O que pode ser feito aqui em Manaus? A não ser ir para Ponta Negra. Os parques dos milhares não dá mais, está meio abandonado e tem um monte de homossexual rodando por lá se agarrando. Aí ficou até difícil de ir para lá. Para onde vai? Ponta Negra. Então só ajuda a ser criativo. Um dia faz lá na praia, na areia, outro dia faz lá na grama, só basta ser outro criativo. Outro dia leva uma churrasqueira para fazer lá um churrasquinho. Aí pronto, diversifica, olha, num ano você foi para Ponta Negra todos os dias, mas todo dia foi diferente, né? Não, todos os dias não. No ano você foi 3 vezes, mas foram 3 vezes diferentes. Né? Agora, em vez de você ser uma barreira, seja uma bênção, ajude, é necessário harmonia. Nós precisamos estar juntos, caminhando juntos o tempo todo, juntos na mesma direção, Uma das bênçãos da nossa igreja é que nós somos juntos, nós estamos juntos o tempo todo. Às vezes eu falo para pessoas de fora da nossa igreja, por exemplo, nessa viagem que eu fui, um amigo me levou para conhecer a igreja dele que estão construindo, uma igreja presbiteriana, todo feliz. Eu lembrei um pouco da gente no começo. Eu lembrei um pouquinho da gente nas primeiras construções. E todo feliz. Mas quando eu falava para ele como é que era a nossa igreja, lá tudo era pago. Aí eu dizendo para ele que aqui tem pessoas pagas, mas tem voluntários. Ele ficou impressionado. Ele não está acostumado com isso. As pessoas se impressionam. E o que fez a nossa igreja chegar no que é hoje é porque, irmãos, nós somos unidos. Nós estamos juntos. Nós caminhamos juntos. Nós não temos aquela oposição, vai para um lado, outro vai para o outro, um puxa para cá, outro puxa para lá. Nós estamos caminhando no mesmo objetivo. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero que você agora pare para pensar, olha, isso tem tudo a ver com o reino de Deus e com a sua justiça. Que tipo de membro de grupo pequeno, que tipo de membro de ministério, que tipo de membro de igreja você tem sido? Pare para pensar nisso agora. Pare para refletir a respeito dessa pergunta, nesse exato momento. Que tipo de membro você tem sido? Um bom membro? Um membro mais ou menos? Ou um membro ruim? Um cooperador? Ou um opositor? Uma bênção? Ou uma maldição? O que você tem sido? Uma alegria ou um peso? Essa era a prova correta, não é? Uma alegria ou um peso? Quando o líder pensa em você, como é que ele pensa? Uau, que legal! Ou, Jesus amado, tem misericórdia. Me ajuda, Senhor. O que ele pensa? Tarefa para casa. Tarefa para casa. São 2. Primeira tarefa,
Você vai verificar o que precisa mudar na sua vida para que você tenha o propósito certo. Primeiro é esse. O que mudar na minha vida para que eu tenha os propósitos certos? O que eu tenho que mudar na minha vida para... O que preciso mudar na minha vida para que eu tenha os propósitos certos? E essa pergunta, eu vou pedir para vocês compartilharem no grupo pequeno na próxima reunião. Então, na próxima reunião do grupo pequeno, vocês vão compartilhar. Aí quem não veio hoje, não tem problema não, deixa eu ficar com inveja de você lá na hora. Tá bom? Segunda tarefa. Você vai fazer uma autoavaliação. E a autoavaliação é: que tipo de liderado eu tenho sido? Que tipo de liderado eu tenho sido? Essa segunda tarefa você não vai compartilhar no grupo pequeno, tá? Mas você vai fazer o seguinte: se você reconhecer que tem sido mal liderado, você vai consertar. Ou se você tiver dúvidas, você vai perguntar de um dos seus líderes sobre como é que você é como liderado, tá? E esteja preparado para a resposta. Esteja preparado para a resposta. E líder, seja sincero em amor, tá? Fale sorrindo: olha, irmão, eu amo muito você, por isso que eu vou lhe falar a verdade. Entendeu? E nem uma florzinha não, tá? Nem uma florzinha, nada de... Aí, olha só, peraí. Se você vê que o irmão está ficando meio triste, aí você passa a mão na cabeça e diz: calma, deixa eu te regar um pouquinho. Calma, calma. Tua palavra é a verdade.